Olá, eu sou o professor Flávio Tambellini. Nós vamos estudar os trocadores de calor. Nós vamos ver alguns tipos de trocadores de calor e como se faz o dimensionamento de um trocador de calor, calculando a sua área através das transferências de calor. Bom, nós temos trocadores de calor de contato direto e indireto. Os trocadores de calor de contato direto, os fluidos quente e frio entram por seções diferentes, se misturam e saem por uma outra seção. O de contato indireto, há uma superfície que os separa. Então, o fluido frio passa por fora desse tubo mais escuro aqui interno e o fluido quente passa por dentro desse tubo. Então, nós temos aqui os trocadores de calor de tubos concêntricos, de escoamento paralelo, os dois escoamentos no mesmo sentido, e escoamento em contracorrente, escoamentos em sentidos opostos, tanto do fluido frio como do fluido quente. Aqui nós temos um trocador de calor do tipo tubo casco. Então nós temos um fluido que passa por dentro dos tubos e sai aqui, e o outro fluido que passa por fora dos tubos, percorre esse caminho aqui e sai aqui do lado do casco. Tem a saída do casco aqui. Aqui nós temos um trocador de calor tubo e casco com um passe no tubo e dois passes no casco, 1 e 2. 1 é a ida, 2 é a volta. Aqui nós temos a foto de um trocador de calor sem o casco, só os tubos, com dois passes, né? A vinda e a volta. Aqui nós temos um trocador de calor tubo e casco com dois passes no tubo, 1 e o segundo passe no casco. Então, são dois passes no casco. E 1, 2, 3, 4 passes nos tubos. Aqui nós temos trocador de calor com escoamento cruzado, né? Os fluidos não são misturados e ele é aletado. Aletas são essas placas aqui. Então, nós temos escoamento na direção Y, esses dois escoamentos não se misturam. Na direção X, esse escoamento dessa seção não se mistura com essa outra. Aqui nós temos trocador de calor não aletado com fluido, um fluido não misturado, que é isso na direção Y, e na direção X é o fluido misturado. Então ele começa aqui na seção aqui embaixo, pode subir para essa intermediária e pode vir para essa outra de cima. É isso que é considerado fluido misturado. Aqui nós temos a foto de radiadores de automóveis, dois radiadores, cruzado. Aqui nós temos trocador de calor de escoamento cruzado com placas aletadas. Tá? As aletas são as placas, aqui nós temos um tubo circular e aqui um duto retangular. Aqui nós temos trocador de calor com placas aletadas. Aqui nós temos as plaquinhas, que aqui quase não é possível ver. E aqui nós temos as placas na direção radial. Aqui nós temos escoamento cruzado com aletas circulares. Tá? Essas são as aletas circulares. E aqui nós temos uma foto de trocador de calor com aletas circulares. Aqui nós temos, continuamos com os trocadores de calor de escoamento cruzado, só que eles são compactos. Aqui nós temos a figura do lado esquerdo, passe único, e a figura do lado direito com múltiplo passe. Tá? O que ajuda a eles serem compactos é que essas superfícies são corrugadas, tá? Elas são onduladas para poder economizar espaço. Bom, quanto ao dimensionamento de um trocador de calor, eles seguem os princípios básicos de transferência de calor e os métodos que nós vamos estudar é o método da média logarítmica das diferenças de temperatura, ΔTml, e o método da efetividade NUT. NUT é o número de unidades de transferência, que está relacionado com a área de troca de calor. Muito bem. O método da efetividade vem do primeiro método aqui, da média logarítmica das diferenças de temperatura. Tá? Mas por que estudar esse método?
é que o primeiro pode cair em processos iterativos e o método da efetividade é direto. É essa a diferença. Mas os dois métodos dão o mesmo resultado. Então, vamos ao método da média logaritmo das diferenças de temperaturas. Muito bem. Então, nós temos aqui um trocador de calor de tubos concêntricos ou bitubular, com escoamento paralelo. O fluido quente escoa do lado interno e o fluido frio escoa na região anular. Então, nós temos as temperaturas de entrada deles, as temperaturas de saída e o comprimento do tubo. Aqui nós temos o perfil de temperatura do fluido quente que decresce e o perfil de temperatura do fluido frio que aumenta ao longo do tubo. Aqui nós temos o volume de controle do fluido quente, aqui só o diâmetro interno, vou voltar um pouco. Então, o volume de controle é isso aqui, ó. Isso que onde o mouse está sendo percorrido. Tá? Então, nós temos aí a temperatura de entrada do fluido quente, a temperatura de saída. E aqui, para essa seta para cima, indica o sentido da taxa de transferência de calor que ocorre do fluido frio, do fluido quente para o fluido frio. Beleza, então, ó, nós temos a variação de energia térmica do fluido quente, né, devido à entalpia, devido ao movimento do fluido, certo? Nós temos a variação de energia térmica do fluido frio, também devido à entalpia. Nós vamos trabalhar com a diferença de temperatura positiva, a maior menos a menor. Aqui do fluido frio também, a maior menos a menor. Então, é a diferença de temperatura vezes o calor específico vezes a vazão máxima. Então, ó, o balanço de energia fornece o quê? Que a variação de energia do fluido quente é igual à variação de energia do fluido frio, que vai ser igual à taxa de transferência de calor do fluido quente para o fluido frio. Essa taxa de transferência de calor envolve o coeficiente de transferência de calor, o coeficiente global de transferência de calor, esse U, a área de troca de calor, que é o que interessa para nós, vezes um ΔTml. O que é esse ΔTml? É a média logaritmo das diferentes temperaturas. Vamos lá. Vamos entender vou voltar um pouco. Ó. Então, ó, vamos ver o que é esse U e o que vai ser esse ΔTml para nós podermos calcular esse Q. Porque a variação da energia térmica aqui devido à entalpia, nós temos, é fácil. Agora, como que a gente vai calcular esse termo aqui, o U e o ΔTml, para encontrarmos o valor de A? Se nós tivermos a temperatura que nós precisamos para o nosso trocador de calor, vou voltar um pouquinho, voltando, aqui ó. Se nós temos a temperatura do fluido quente que entra, a temperatura do fluido quente que vai sair, tá? Se nós temos a temperatura do fluido frio, a temperatura do fluido frio que sai, qual que deve ser o comprimento desse tubo, desse trocador de calor, consequentemente, qual que vai ser essa área de troca de calor. Então, esse é o nosso objetivo. Só voltando um pouquinho também, depois nós vamos ver. Eu vou, depois desse gráfico mais para frente, esse ΔTml está relacionado com essas temperaturas aqui. Tá? Então, beleza. Muito bem. Então, nós paramos aqui. O que nós precisamos calcular, saber como que a gente calcula o U e depois como a gente vai calcular esse ΔTml. Bom, temos duas situações básicas, né? Trocador de calor com a letra e sem a letra. O sem a letra é mais simples. Com a letra dá um pouquinho mais de trabalho. Então, nós temos aqui, ó, a soma das resistências térmicas é o inverso do coeficiente global de transferência de calor. Tá?
Nós temos aqui a resistência térmica da aleta do lado frio, de todas as aletas. Do lado quente, nós temos as resistências térmicas de depósito de material do lado frio e de deposição de material do lado quente. E nós temos também a resistência térmica da parede do tubo. Tá? Já explico melhor a questão dos depósitos de material um pouquinho mais para frente. Tá? Já comento esses detalhes. Que já chegou, na verdade. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui a parede do tubo, nós temos o fluido quente e temos o fluido frio. O fluido quente aqui em vermelho, o fluido frio em azul. Esse amarelo claro representa o depósito de material do lado do fluido quente. Por quê? Com o decorrer do tempo, algumas incrustações vão parando na parede do tubo do lado quente. E também pode acontecer isso do lado do frio. Tá? Depósito de material do lado frio. Bom, então aqui nós temos uma tabela que mostra alguns valores, né, de depósito de material. Nós temos aí as resistências térmicas aí, escritas aí, ok? Então, ó, agora vem como que a gente calcula a taxa de transferência de calor do lado quente ou do lado frio, envolvendo as aletas. Então, a eficiência de todas as letras, vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção não está aqui, mas está no próximo slide, se eu não me engano, ou já passou, acho que já até passou. A área de troca de calor, vezes a diferença de temperatura, que é a temperatura da base, onde estão instaladas as aletas, e a temperatura do fluido, seja ele frio ou quente. Aqui é a fórmula do cálculo da eficiência de todas as letras, todas elas, em função de uma letra. E aqui é a relação entre as áreas delas também. E aqui nós temos a eficiência de uma letra. Então, a gente volta na fórmula anterior, tendo a eficiência de uma letra, voltando, a gente consegue calcular a eficiência de todas as aletas. Beleza. Então, tranquilo. Aqui, esses aqui são os parâmetros para o cálculo dessa eficiência da aleta, né? São parâmetros do fluido e do material. E aqui nós temos alguns valores de coeficiente global de transferência de calor. Tá? Por exemplo, de água para água, varia de 850 a 1.700 watts por metro quadrado por Kelvin. E aqui nós vamos ter a coeficiente global, ou a soma das resistências térmicas, para o caso de tubos não aletados. Agora nós estamos mudando de fluido quente e fluido frio, ao invés de trabalhar com fluido quente e fluido frio, nós vamos trabalhar do lado interno e do lado externo. No nosso exemplo, o lado interno representa o fluido quente e o lado externo representa o fluido frio. Muito bem, então a soma das resistências vai envolver o quê? Vai envolver o quê? Tudo, menos as aletas. Então, nós vamos ter o lado da resistência térmica de convecção do lado interno, depósito de material do lado interno, a resistência térmica da parede, né, está relacionado com a condução com a condução de calor na parede, a resistência térmica de depósito do material do lado esquerdo, do lado externo, e a resistência térmica do fluido, a resistência térmica por convecção do fluido do lado externo. Tá? Então, como eu disse, né, do lado externo, no nosso exemplo, seria o fluido frio, o lado interno aqui, o fluido quente. Se não tiver depósito de material, esse termo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. O segundo termo e o quarto termo some. Só vai ficar a convecção do lado interno, a convecção do lado externo e a resistência térmica devido à condução na parede. E se a parede do tubo for fina, não tiver gradiente de temperatura? A resistência térmica do tubo também some. Aí só fica a resistência térmica de convecção do lado interno e a resistência térmica de convecção do lado externo. Voltei aqui porque nós vamos precisar agora explicar o ΔTML. Então, eu já coloquei aqui o gráfico para não ter que voltar lá. Então,
Lembrando, nós temos uma diferença de temperatura aqui na entrada, seção 1, e uma diferença de temperatura aqui na saída, seção 2. Tá? Então, nós vamos ver como calcula esse ΔTml. Então, olha só, a taxa de transferência de calor perpendicular ao escoamento dos fluidos, esse aqui, que é igual a U vezes A vezes ΔTml. Então, ΔT1, que é a seção 1, é a diferença de temperatura na entrada entre o fluido quente e o fluido frio. ΔT2 é a diferença de temperatura entre o fluido quente e o fluido frio na saída. Vou voltar um pouquinho. Aqui, ó. Q que entra menos o F que sai, é o ΔT1. Q que sai menos F que sai, ΔT2. Voltando. Então, ó, ΔTml é definido como essa diferença de temperatura entre ΔT2 e ΔT1 dividido pelo ln de ΔT2 sobre ΔT1. E aí, nós vamos ter que Q igual a QF igual a Q. Com isso, a gente consegue determinar a área de troca de calor do trocador de calor. Fácil, fácil. Muito bem. Vamos para o segundo método, que é mais fácil ainda. Tranquilo. Então, ó, as duas energias térmicas são iguais. A variação de energia térmica do fluido quente é igual à variação de energia térmica do fluido frio. Beleza. Tá? Então, nós temos que a capacidade calorífica do fluido frio é a vazão mássica do fluido frio vezes o calor específico do fluido frio. E a capacidade calorífica do fluido quente é a vazão mássica do fluido quente vezes o calor específico do fluido quente. Muito bem. O que é efetividade? É o calor real, né, que é transferido do fluido quente para o fluido frio, tá? Sobre o calor máximo que poderia ocorrer nesse trocador de calor para aquelas condições. Então, é Q sobre Q máximo. Tá? O calor real, quem que é? Pode ser o QQ ou QF, ou seja, a energia térmica do fluido quente ou a energia térmica do fluido frio, que estão aqui, ó. Olha que por enquanto não estamos falando nada de para qual tipo de trocador de calor esse método funciona, por enquanto, de forma geral. Muito bem. O calor real a gente sabe como calcular. E o calor máximo, como que a gente calcula? Muito bem. Então, ele é calculado dessa forma. Nós temos que verificar qual capacidade calorífica que vai ser menor. Então, se a capacidade calorífica do fluido frio for menor que a capacidade calorífica do fluido quente, nós vamos considerar que a capacidade calorífica mínima é do fluido frio. Caso contrário, se a capacidade calorífica do fluido quente for menor que a capacidade calorífica do fluido frio, nós vamos considerar que a capacidade calorífica mínima é do fluido quente. Beleza? Então, o calor máximo vai ser a capacidade calorífica mínima vezes o ΔT máximo. Quem é esse ΔT máximo? É a máxima diferença de temperatura que existe ali no trocador de calor. Vou voltar ao slide para poder explicar melhor isso. No caso do trocador de calor bitubular de escoamento paralelo, o ΔT máximo é essa diferença de temperatura aqui. O TQ que entra menos o TF que entra. Por exemplo, só um detalhe, se o TF que sai fosse menor que o TF que entra, não existe, mas nesse caso, aí o ΔT máximo seria o T que entra menos o TF que sai. Então, sempre tem que pegar a maior temperatura que existe menos a menor temperatura que existe no trocador de calor. Para essa situação que eu quero dizer que não existe essa questão do TF que sai ser maior que o TF que entra. Tá? Geralmente o fluido frio ele vai esquentar um pouco mais. Muito bem. Já vimos que o Q máximo vai ser sempre
a capacidade calorífica mínima vezes o ΔT máximo. Tá? Então, lembre-se, ΔT máximo é sempre a maior diferença de temperatura que existe dentro do trocador de calor lá, entre aquelas 4 temperaturas. Então, ó, a efetividade do trocador de calor é o Q, que é o real, vezes o Q máximo, só que está escrito de uma outra forma. Então, ó, existem fórmulas, existem às vezes tabelas e gráficos que mostram a efetividade, ela é função do NUT e desse C mínimo sobre C máximo. Mas quem é esse C mínimo sobre C máximo? É a razão entre as capacidades caloríficas. Então, você vai diminuir o C mínimo pelo C máximo. Se um é o C mínimo, o outro é o C máximo. Vou voltar aqui. Bom, se for esse caso aqui, tá? O C mínimo é o CF. No caso, o C máximo vai ser o CQ. Se for essa segunda situação, se o C mínimo for o CQ, o C máximo vai ser o CF. Beleza, então. Então, nós temos aqui. Então, acaba que a efetividade vai ser função do NUT e do CR. Pronto. Beleza. Isso aqui, essa equação aqui, isso igual eu falei, isso aqui pode ter tabelado, existem equações e gráficos. Depois a gente vai ver com mais detalhes essas expressões aqui. E o NUT é definido como o coeficiente global, que foi calculado lá atrás, vezes a área de troca de calor do trocador de calor, que é o que interessa para a gente, dividido pela capacidade calorífica mínima. Pronto, acabou. Em termos de método de efetividade NUT, é só isso. Bom, vamos ver então agora as relações de efetividade de trocador de calor. Então, para tubos concêntricos bitubulares, aquele que a gente estudou para o ΔTML, né, a média logarítmica das diferentes temperaturas para escoamento paralelo. Essa é a relação da efetividade em função do NUT e do CR. Nós temos, por caso, para escoamento contra a corrente, para CR menor que 1, para CR igual a 1, tá? Para casco e tubos, para um passe no casco e 2, 4 passos no tubos. Quando o CR é igual a 0, nós temos o caso de, para casco e tubo, para N passos no casco e 2N, 4N passos no tubos. Nós temos essa equação. Preciso tomar cuidado, né? Para calcular essa equação, primeiro é preciso calcular esse aqui. Depois é que calcula aqui. Então, ó, aqui tem as relações de efetividade para aqueles escoamento cruzado. Para dois fluidos não misturados. Quando um é misturado, o outro é não misturado. No caso do primeiro ser a capacidade calórica for máxima. Depois o contrário. Nós temos as fórmulas aqui. Essa fórmula aqui para dois fluidos não misturados, ela é exata para CR igual a 1. Mas quando não for igual a 1, não é possível calcular o NUT tendo a efetividade. Tá? Cai numa solução numérica, mas dá para montar tabelas para ficar mais fácil para poder interpolar. Tá? Isso aí é tranquilo. E aqui, ó, todos os trocadores, quando CR é igual a 0, usa essa fórmula. Não importa qual é o trocador de calor. Tá? Quando que isso acontece? Quando um dos fluidos está em mudança de fase. Porque aí não vai haver variação de temperatura entre a entrada e a saída. Então, usa essa fórmula. Tá? Se nós tivermos, por exemplo, o fluido quente tiver em mudança de fase e o fluido frio não, então significa que a temperatura do fluido quente é maior que a temperatura do fluido frio. A temperatura de entrada do fluido frio é menor que a temperatura de saída do fluido frio. Então, nesse caso, a maior diferença de temperatura vai estar entre a
temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio na entrada. Tá? Então, é assim que a gente trabalha quando ocorre mudança de fase. Fica bem mais simples. Bom, aqui nós temos o contrário, a relação do NUT de trocadores de calor. Então, nós temos o escoamento paralelo, o NUT em função da efetividade, o escoamento contra a corrente. Tá? Temos aqui casco e tubo para um passe no casco e N passos no tubo, 2, 4 e assim por diante. Para N passos no casco e 2N, 4N passos nos tubos. Tá? Lembra que tem a mesma coisa, esse NUT é em função do outro anterior, tem que calcular o anterior para depois calcular esse. Para escoamento cruzado, não há como ter uma forma explícita do tipo NUT em função de epsilon e CR. É aqui que a gente pode montar as tabelas, ok? Porque nós muitas vezes não vamos precisar do NUT para depois calcular a área de troca de calor do trocador, né? Aqui para um fluido misturado e o outro não, ok? Bom, em termos de teoria, tá? E aí, finalmente, o número de NUT em função do epsilon quando o CR é igual a zero, né? Quando há uma mudança de fase, ok? Então, basicamente é isso, né? Eu vou só mostrar duas figuras aqui da efetividade em função do NUT para escoamento paralelo. Esse 0, 0,25, meio, 0,75 e 1 é o CR, né? A razão entre a capacidade calorífica lá dos fluidos, ok? Entre a mínima e a máxima. Aqui para escoamento contra a corrente nós temos esse comportamento, tá? Então, ó, basicamente é isso. Queria mostrar para vocês. Muito obrigado.